Amados, é muito bom mais uma vez podermos juntos estudarmos a palavra de Deus. Nós vamos estar estudando sobre João 4, versículos de 34 a 42. Eu gostaria primeiramente de fazer uma breve oração. Pai, nós somos dependentes da tua graça. Nós agora estaremos ouvindo a tua santa palavra e precisamos que o Senhor a revele em nossos corações e faça de nós verdadeiramente discípulos e anunciadores da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? João 4, 34 a 42. Bem, após a conversa de Jesus com a mulher samaritana, ela vai para a cidade contar que encontrou com o Messias que estava por vir. E os discípulos que foram comprar comida em Sicar devem ter visto Jesus com um ar de satisfação, como se tivesse participado de algum banquete, pois perguntaram entre si se poderia alguém ter trazido comida para ele antes deles chegarem. Vamos ler os textos que seguem após essa conversa que estão registrados. Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhe digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. E eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disse à mulher: Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então nós vemos Jesus começando a dizer assim: a minha comida. Jesus aqui explica o que ele disse em João 4,32, seu grande objetivo, o grande desígnio da sua vida era fazer a vontade de Deus. Esse era o cardápio de Jesus. Ele chegou àquele lugar cansado e com sede. E na hora habitual das refeições, provavelmente com fome, ainda assim, uma oportunidade de fazer o bem se apresentou e ele esqueceu seu cansaço e a fome e encontrou conforto e alegria em fazer o bem. Em fazer a sua vontade, o que significa buscar salvar uma alma. Esse grande objetivo absorveu todos os seus poderes e o fez esquecer o seu cansaço e as necessidades naturais que nós temos. A mente pode estar tão focada em fazer a vontade de Deus a ponto de esquecermos todas as outras coisas. Eu me lembro de ter alguma vez acordado no meio da noite para beber água e ter encontrado um dos filhos estudando para uma prova final. E ao eu ter arguído ele de que já era por volta das 2 da manhã, ele me disse que nem tinha percebido e nem tinha feito nenhuma refeição, pois tinha o objetivo de tirar 10 naquela prova. Com o propósito disso, podemos superar o cansaço, as dificuldades e as necessidades e suportar tudo com prazer ao ver o avanço da obra de Deus. Veja Jó 23:12.
tenho estimado as palavras de sua boca mais do que a minha comida necessária. Podemos aprender também que o principal negócio da vida não é evitar o cansaço ou buscar o suprimento de nossas necessidades temporais, mas fazer a vontade de Deus. O mero suprimento de nossas necessidades temporais, embora a maioria das pessoas faça disso um objeto de sua principal solicitude, é uma pequena consideração aos olhos daquele que tem uma visão justa do grande desígnio da vida humana. É fazer a vontade daquele que me enviou, disse Jesus. Isto é a vontade de Deus em relação à salvação dos homens. Para terminar a sua obra, completar a obra que ele veio para fazer. Ordenou com respeito à salvação dos homens. É a sua obra providenciar a salvação, redimir e aplicar a salvação ao coração humano. Jesus veio para fazer isso, ensinando, dando o seu próprio exemplo por sua morte como uma expiação pelo pecado. E ele nos mostra que nós devemos ser diligentes. Se ele foi tão diligente pelo nosso bem-estar, se suportou o cansaço com o fim de nos beneficiar, então devemos ser diligentes também em relação à nossa própria salvação e em buscar a salvação dos outros. Eu enviei para colher, o enviei para colher. Significa pregar o evangelho e reunir almas através do seu ministério. Aquilo sobre o qual vocês não trabalharam, sendo enviado aos judeus que tinham os escritos dos profetas e eram versados neles, e tinham aprendido deles que o Messias estava por vir, e agora estavam em grande expectativa pela sua vinda, de modo que nada mais tinham a fazer do que declarar aquelas pessoas que já foram cultivadas pelos profetas e eram como terra arada e adubada, que o Messias havia vindo e o reino dos céus estava próximo. Outros homens trabalharam, os profetas e João Batista, e entrastes em seus trabalhos para terminar a obra que haviam começado e que estava quase na mão deles. Vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? Disse Jesus. Esta era, em média, o tempo que levava da colheita entre o plantio da semente e a colheita, lá na Judéia. Era cerca de 4 meses. O significado dessa passagem pode ser expresso, talvez, da seguinte forma: o lavrador, quando semeia sua semente, é compelido a esperar um período considerável antes de produzir uma colheita. Ele é encorajado a semear. Ele espera ver os frutos da sua colheita. Seu trabalho é incentivado por essa expectativa. Mas o resultado não é imediato, nem é garantido e acontece depois de um tempo. É necessário ter fé, diligência e esperança. Jesus ensina que não é assim com a sua pregação. A semente já brotou, mal foi semeado e já produz uma colheita abundante. O evangelho acabou de ser pregado a uma mulher, uma samaritana, e veja quantos samaritanos vêm para ouvi-lo também. Portanto, há mais incentivo para trabalhar nesse campo quando Jesus está no meio desta tarefa do que o agricultor tem para semear seus grãos. Por esse motivo, nós temos que clamar ao Espírito Santo, clamar a Jesus para estar conosco nesta tarefa de levar as boas novas. Levante os olhos, disse Jesus, que quer dizer, veja os samaritanos vindo para ouvir o Evangelho. Os campos são brancos. O grão, quando está maduro, passa do verde para o amarelo, fica claro, indicando que é hora de colhê-lo. Portanto, aqui estavam as indicações de que o Evangelho era eficaz
e que a colheita deveria ser realizada. Portanto, podemos aprender o seguinte: o que há tanto incentivo para tentar salvar as almas, quanto fazendeiro que tem para fazer e plantar, esperando por uma colheita. Há incentivo para salvarmos as almas. Número 2, que o evangelho é adequado para causar uma impressão imediata na mente dos homens. Devemos esperar que isso aconteça. Nós temos que ter essa esperança. Não devemos esperar um período futuro como se não pudéssemos saber quando que vai acontecer. Mas nós temos fé de que realmente o Senhor vai agir quando nós estamos falando de Jesus, dando testemunho e falando do seu evangelho. Esse povo ímpio e ignorante, pouco provável aparentemente de ser afetado, ele voltou-se para Deus, ouviu a voz do Salvador e veio em multidões procurar Jesus. Número 3, devemos esperar em Deus que através do Espírito Santo as almas perdidas sejam avivadas, sejam salvas. Devemos anelar por um despertamento das pessoas pelo interesse das coisas de Deus. Aqui estava um exemplo disso sob a pregação do próprio Salvador. Multidões ficaram entusiasmadas, emocionadas e aprenderam do próprio Jesus um novo modo de vida. Não sabemos as consequências e o impacto que pode haver em uma conversa individual, um a respeito da salvação de Cristo para uma única pessoa. Essa conversa, como com uma mulher que Jesus teve, resultou em um profundo interesse de boa parte dos habitantes de Sicar e na conversão de muitas pessoas que entregaram a sua vida ali para Deus, para Jesus. O que aconteceu foi o que hoje é chamado no YouTube de viral. Aquela conversa de Jesus com a samaritana viralizou, e um foi falando para o outro, e de repente uma multidão, e eles vieram para poder ver diretamente da fonte o que ela tinha falado. A boa notícia se espalhou de uma maneira magnífica e inesperada. Portanto, um único indivíduo pode muitas vezes ser um meio nas mãos de Deus de conduzir muitos à cruz de Cristo. Oh, que males podem resultar de negligenciarmos o nosso dever. Jesus poderia ter alegado, se ele fosse como muito de nós, de que estava com fome, que estava cansado, que era considerado impróprio conversar com a mulher sozinha, ele sozinho com ela, que ela era uma personagem abandonada e que as chances dela dar atenção a coisas espirituais seria muito pequena. Já pensou se Jesus ficasse pensando desta forma? Quantos de nós não procuram nos justificar ficando confortáveis com pensamentos como este? Mas Jesus, apesar do cansaço e da sede e de todas as dificuldades do caso, pôs-se seriamente a procurar a conversão desta mulher, se interessou por ela, conversou com ela. Ele saiu de uma conversa trivial e entrou numa conversa espiritual. E eis que ele alcançou um resultado glorioso. Toda a cidade foi tocada, uma grande colheita foi encontrada pronta. Em Gálatas 6:9 está escrito: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo devido colheremos se não desfalecermos. Olha que palavra! Ou seja, às vezes fazer o bem é cansativo, mas se nós perseverarmos, nós vamos alcançar o resultado. E Jesus fala que aquele que colhe, aquele que faz a colheita, ou aquele que assim prega, e como resultado pode ver as almas convertidas a Cristo. Ele diz que essa pessoa vai receber o salário, aquele que prega recebe o salário.
O trabalhador da colheita recebe, sim, um salário, porque Jesus, ele diz que será assim com aqueles que trabalham no ministério. Ele não permitirá que fiquem sem recompensa. Há recompensa em nós falarmos de Jesus. Podemos ver lá em Daniel 12:3. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Colhe frutos para a vida eterna. Nós vemos Salmo 126, 5, 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Jesus promete que nós vamos lançar, vamos plantar e haveremos de colher. Converter almas que herdarão a vida eterna, a colheita não é temporária como colher grãos, mas resultará em vida eterna. Que tanto aquele que semeia, ou seja, é uma obra unida, um trabalho de equipe. Pouco importa se semeamos a semente ou se fazemos a colheita. É parte do mesmo trabalho e qualquer que seja a parte que fizermos, devemos nos alegrar. Deus dá o aumento, Deus dá o crescimento, enquanto Paulo pode plantar, Apolo pode regar. O professor da escola dominical que semeia a semente na infância, ou a mãe que ensina a palavra do Senhor ao seu filho desde a tenra idade, se regozijará com o ministro do evangelho que pode ser que faça a colheita, e ambos se unirem em dar todo o louvor a Deus. Esse provérbio, Jesus diz, ele fala, esse provérbio era um comum entre os judeus. Ele fala sobre esse provérbio. Um homem pode pregar o evangelho e pouco efeito aparente o outro, sucedendo pode ser coroado com sucesso iminente. A semente há muito enterrada pode brotar em uma colheita abundante. Construirão casas, está em Isaías 65, 21, 22. Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. João 4,38. Eu te enviei, outros homens trabalharam. Esse é o provérbio. Eu te enviei e outros trabalharam. Na comissão dada a você para pregar o evangelho, você não teve nenhum trabalho na base para preparação do caminho para a grande colheita que agora está para ser realizada. Os profetas que trabalharam por muito tempo para preparar o caminho para a vinda do Messias, estes foram outros que trabalharam. Os mestres entre os judeus que leram e explicaram a lei, ensinaram o povo e foram passando de boca em boca e depois foi escrito até chegar aos nossos dias. João Batista que veio para preparar o caminho e o próprio Salvador que por seu ministério pessoal ensinou o povo e os preparou para o sucesso que era assistir à pregação dos apóstolos. O Espírito Santo agiu de maneira tremenda. Ele foi o grande peça de tudo isso para fazer acontecer. O Espírito Santo é que promoveu e promove até hoje. Especialmente Jesus lançou o alicerce para a rápida e extensa propagação do Evangelho. Ele viu comparativamente poucos frutos do seu ministério. Ele confinou seus trabalhos ali na Judéia. E mesmo lá ele se ocupou em semear a semente
que brotou principalmente após a sua morte. Vocês podem ver o tanto que multiplicou a semente que Jesus deixou. Com isso, nós podemos aprender, número 1, que o homem que é coroado com sucesso iminente não tem motivo para vangloriar-se perante outros. Assim como o homem que colhe um campo de trigo não deve se gabar do homem que o semeou. O trabalho de ambos é igualmente necessário, e o trabalho de ambos seria inútil se Deus não desse o aumento através do Espírito Santo. Não devemos desanimar se não tivermos sucesso imediato. O homem que semeia não desanima por não poder ver a colheita imediatamente surgir. Muitas vezes os resultados serão em outras gerações ou nós não estaremos aqui para ver. Devemos semear nossa semente pela manhã e à tarde. Não devemos reter a nossa mão, pois nós não sabemos se prosperará isto ou aquilo. E devemos sair levando a semente preciosa, embora chorando, sabendo que voltaremos, nos regozijando, levando os nossos molhos conosco, conforme está escrito em Eclesiastes 11:4 e em Salmo 126:6. Cada parte do trabalho do ministério e do ensino aos homens é necessária e devemos nos regozijar por podermos assumir qualquer parte, por mais humilde que seja, em levar pecadores ao conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 4:39-42, para encerrarmos. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele mesmo disse tudo quanto tenho feito. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali por 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: agora já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Raramente um exemplo de sucesso tão notável como este, de uma única conversa em circunstâncias e em lugar e com um indivíduo pouco provável de receber tais resultados, muitos pecadores foram convertidos em resultado desta conversa. Muitos acreditaram no testemunho dessa mulher. Muitos mais vieram para ouvir e creram porque eles próprios puderam ouvir. Nunca devemos nos desesperar ou desistir de fazer o bem nas circunstâncias pouco promissoras, pouco prováveis. Nós devemos aproveitar todas as oportunidades para conversar com os pecadores sobre o grande assunto que pode mudar a vida deles, que é a salvação que há em Cristo Jesus. Nós temos que falar das boas novas, dessa grande notícia que Jesus veio para salvar o pecador. Eu gostaria de encerrar com esse estudo com as palavras do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, que está lá em 1 Timóteo 4:2. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.